Hoje a gente vai falar sobre gastroparesia diabética. A gastroparesia diabética, antes de falar de gastroparesia diabética, na verdade eu preciso falar de neuropatia autonômica, né? Neuropatia autonômica diabética e os sintomas gastrointestinais, porque falar de gastroparesia diabética não necessariamente eu vou falar só da identificação do conteúdo gástrico, da digestão do conteúdo gástrico, da passagem do conteúdo gástrico para o intestino, mas eu acabo que puxo também outros sintomas, né, do trato gastrointestinal como um todo. E a gastroparesia, ela é decorrente da neuropatia autonômica do diabetes, que a gente sabe que é uma das complicações do diabetes. Quais são as principais complicações do diabetes? A neuropatia é uma delas, e a neuropatia, ela atinge diversos sistemas do nosso corpo, né? Atinge o sistema cardiovascular, o trato genito-unitário, o sistema neuroendócrino, e o trato gastrointestinal é um deles, é um dos afetados decorrentes da neuropatia autonômica. Dessa consequência da neuropatia autonômica, que reflete na gastroparesia e reflete nesses sintomas gastrointestinais, eles podem afetar tanto o gastrointestinal superior como o inferior. E o trato gastrointestinal, como eu falei, é só um dos alvos afetados pela neuropatia autonômica do diabetes. A gente pode também aproveitar o momento para lembrar as outras complicações do diabetes, né? As complicações mais clássicas, que a gente tem a doença cardiovascular, que é muito importante. Ontem eu fiz um post sobre isso. Na verdade, o paciente com diabetes tipo 2, ele deve ser encarado, ele deve ser tratado como um paciente de risco cardiovascular. Sinara, pode acontecer de um paciente DM2 não ter risco cardiovascular? Pode, mas como a idade, ela é um fator de risco para a doença cardiovascular, querendo ou não, esse paciente, com o decorrer dos anos, ele vai se tornar um paciente de risco cardiovascular, porque só em ter uma determinada idade, ele já se torna uma pessoa de alto risco cardiovascular, por ter diabetes e por ter uma determinada idade. Essa é uma das complicações que também pode ser afetada pela neuropatia autonômica. O sistema cardiovascular ele pode ser afetado pela neuropatia autonômica. Uma outra complicação do diabetes, que a gente conhece bem, é a retinopatia e a doença renal do diabetes. Já dei aula aqui sobre doença renal do diabetes, né? A aula tá salva no YouTube, se vocês quiserem acompanhar, tá lá, é só acessar a página. Aproveita para se inscrever no canal e assistir outros vídeos. Tem vários vídeos sobre diabetes que eu já postei lá no YouTube para vocês. E aí, voltando à gastroparesia, é importante a gente saber disso, que é uma consequência da neuropatia autonômica no diabetes e que ela afeta tanto o trato gastrointestinal superior como inferior. E os sintomas gastrointestinais, na verdade, né, que a gente tem que diferenciar. O que é sintoma gastrointestinal? O que é gastroparesia? A gastroparesia, ela apresenta alguns sintomas gastrointestinais, principalmente do trato gastrointestinal superior, mas não quer dizer a mesma coisa. Nós temos outros sintomas gastrointestinais que não são classificados como gastroparesia, como, por exemplo, a própria doença do refluxo gastroesofágico, ela pode existir decorrente da neuropatia autonômica e ela não é classificada como gastroparesia. Ou a diarreia diabética, que também pode acontecer, é um sintoma do trato gastrointestinal inferior e que não é considerado como gastroparesia. A constipação, esses são sintomas que são decorrentes da neuropatia autonômica, que afetam o trato gastrointestinal, mas não são classificados como gastroparesia em si. E essa diferença é importante a gente falar para não confundir, né? Na prática não vai fazer tanta diferença porque o tratamento desses sintomas vai ser direcionado para os sintomas mesmo. O tratamento da gastroparesia vai ser direcionado para os sintomas, o tratamento dessas afecções do trato gastrointestinal vai ser direcionado para os sintomas. Em relação ao tratamento dietético, não vai fazer diferença você identificar isso, mas é bom a gente ter ciência, né, das classificações que existem. Então, existe essa pequena diferença. Nem tudo que acomete o trato gastrointestinal é gastroparesia em si. Existe diferença entre pessoas que têm diabetes e pessoas que não têm diabetes em relação ao surgimento de gastroparesia? Existe. Né? O que os estudos mostram? A maioria dos estudos que avalia a prevalência de sintomas gastrointestinais em pacientes com diabetes mellitus sugere que pessoas com diabetes apresentam uma maior probabilidade
de apresentar os sintomas do trato gastrointestinal e a própria gastroparesia, quando comparadas com pessoas que não têm diabetes. Então, as chances de pessoas com diabetes apresentarem gastroparesia e outros sintomas gastrointestinais, elas são maiores naquelas pessoas com diabetes. Isso aí já é bem documentado na literatura científica. Quais são os sintomas superiores, Sinara? São dores abdominais, né, dor abdominal crônica e recorrente, saciedade precoce, uma plenitude pós-prandial, depois que o paciente se alimenta, ele fica com aquela sensação de plenitude, dispepsia, edema, o inchaço, halitose, soluços, náuseas e vômitos, e em casos graves pode aparecer uma perda de peso mais severa, né? Essa perda de peso é algo que a gente precisa se preocupar enquanto nutricionista. Essa perda de peso é algo que preocupa, porque pode comprometer o estado nutricional do paciente, então é uma coisa que a gente deve ficar bem atento, tá certo? E os sintomas inferiores, como eu também já disse, podem ser a diarreia ou a constipação. E a conduta nutricional, ela vai muito aí tentando minimizar esses sintomas. O tratamento como um todo da gastroparesia, tanto o tratamento medicamentoso como nutricional, ele vai de acordo com os sintomas. A tendência é ele ir tentando aliviar esses sintomas. Mas, Sinara, qual é a definição de gastroparesia diabética? A gastroparesia diabética, em si, ela é uma síndrome do esvaziamento gástrico retardado, na ausência de uma obstrução mecânica. Então, naquele paciente que eu tenho comprovadamente uma ausência de obstrução mecânica, aquele paciente que não tem nada ali no seu trato gastrointestinal superior que comprove uma obstrução mecânica, nesse paciente eu posso considerar uma gastroparesia. Porque se ele tiver uma obstrução mecânica, essa gastroparesia ela pode ser decorrente de uma série de outros motivos, mas não necessariamente do diabetes. Então não vai ser uma gastroparesia diabética, porque a gastroparesia em si, se a gente pensar no termo gastroparesia, sem pensar em gastroparesia diabética, ela pode acontecer por outras causas também. E a gastroparesia diabética é aquela que é especificamente decorrente da neuropatia autonômica, como eu já falei, que é uma consequência importante, uma complicação importante do diabetes. Então, a gastroparesia diabética é uma síndrome do esvaziamento gástrico retardado, na ausência de obstrução mecânica, com esses sintomas que eu disse: náusea, vômito, saciedade precoce, o inchaço e uma dor, algum grau de dor abdominal superior. E a gente pode se perguntar, a gente já sabe que a gastroparesia ela é mais comum em pessoas com diabetes. Pessoas com diabetes têm mais chances de apresentar a gastroparesia, mas existe diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Os sintomas superiores podem ser mais comuns em pessoas com diabetes tipo 1 a longo prazo. São aquelas pessoas que apresentam diabetes tipo 1 há mais tempo. Como nós sabemos, o diabetes tipo 1 ele é, em sua maioria, diagnosticado em pessoas mais jovens, em crianças ou adolescentes. Também pode ser diagnosticado em adultos jovens, mas na grande maioria ele é diagnosticado em crianças ou em adolescentes. Mas não impede dele ser identificado também, dele ser diagnosticado em pessoas já na fase adulta, certo? Então, aquelas pessoas que têm mais tempo de diabetes tipo 1, elas têm mais chances de desenvolver a gastroparesia diabética, mas não significa que a gastroparesia diabética ela só vai surgir nesses pacientes. E são só esses pacientes que vão apresentar os sintomas de gastroparesia diabética, certo? Uma prevalência consensual da gastroparesia é muito difícil de ser identificada na literatura. O que é isso? Eu não consigo identificar na literatura, assim, por exemplo, quando eu digo que 8% da população brasileira tem diabetes, é uma prevalência consensual, é uma coisa que a literatura ela concorda que 8%, né, dependendo do estado, tem estudos que mostram que alguns estados, tem um estudo em Ribeirão Preto que mostrou uma prevalência maior, 12% de diabetes na população. Então, isso é uma prevalência consensual, é naquilo que a literatura concorda. Quando eu falo de gastroparesia diabética, não é possível estabelecer isso. Porque os estudos que falam de prevalência de gastroparesia diabética, eles são muito condicionados assim, em relação à população. Então, por exemplo, se eu vou estudar uma população de um ambulatório especializado,
em diabetes tipo 1, a tendência é que aquela população ela apresente mais gastroparesia diabética. Pesquisas onde a base da população é um centro especializado, um ambulatório de um hospital terciário, por exemplo, com atenção específica em doenças como diabetes tipo 1 ou um ambulatório de gastro, a gastroparesia diabética ela pode ser identificada em até 60% dos pacientes. E é claro que essa prevalência de 60% ela não é a prevalência da população em geral. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Assim, é importante a gente identificar isso nos estudos, é importante a gente ter essa visão acadêmica, mais crítica, para a gente não extrapolar resultados que foram encontrados em um ambulatório específico para a população em geral, né? Porque não é um dado real. E por que é tão importante a gente entender dessa prevalência? Se a gente for pensar que a prevalência do diabetes é 8% e que tem aqui a previsão é de mais de 600 milhões de pessoas com diabetes no mundo daqui a alguns anos, a gente entende a importância, né? Que nós, como profissionais de saúde, vamos ter que dar uma atenção maior para essa doença, vamos pensar em prevenção, vamos pensar em tratamento e etc. Então, o estudo das prevalências, das incidências das doenças, eles são muito pertinentes pensando nisso, na epidemiologia como um todo, né? E isso nos norteia, nos direciona para as condutas terapêuticas. Então, entender o contexto do estudo, ele é importante. Nesses centros especializados, são atendidos pacientes com mais tempo de diabetes, são atendidos pacientes com um perfil mais complicado da doença, né? Ou seja, um hospital terciário vai atender pacientes mais complicados do que um posto de saúde, já que o posto de saúde é para ser atenção primária, né? Mesmo que na prática do nosso país não seja totalmente atenção primária, porque infelizmente a gente não tem as práticas de saúde voltadas para a prevenção, mas certamente pacientes dos postos de saúde vão ser menos complicados do que pacientes da atenção especializada ou terciária. E a incidência de gastroparesia parece ser relativamente baixa na população em geral, mas os indivíduos com diabetes apresentam um risco aumentado de desenvolver essa complicação. As chances são 7 vezes maiores para pessoas com diabetes tipo 2 e 30 vezes maiores para pessoas com diabetes tipo 1. Chamando a atenção ao que eu disse lá atrás, que pessoas com diabetes tipo 1 com mais tempo de doença vão ter uma chance maior de apresentarem sintomas de gastroparesia diabética. E a gastroparesia ela vai resultar do controle neural prejudicado da função gástrica. Esse controle neural prejudicado, ele envolve o comprometimento do nervo vago e de outros nervos importantes, né, para a regulação ali do trato gastrointestinal, uma neurotransmissão mioentérica, que envolve ali a musculatura do trato gastrointestinal. Essa neurotransmissão ela vai estar anormal. Envolve também uma disfunção muscular subjacente, ou seja, todo esse controle de contração e relaxamento do trato gastrointestinal vai estar comprometido e isso vai resultar na gastroparesia diabética. Também são encontradas anormalidades morfológicas, que incluem alterações inflamatórias em alguns gânglios autonômicos ali na região, que incluem perdas de fibras nervosas, né? Então, qual é a grande preocupação? É o risco de hipoglicemia. Se a gente for pensar, o que acontece na gastroparesia diabética? Os alimentos eles vão estar mais retidos no estômago. Uma vez retidos no estômago, eles não vão passar com o tempo apropriado para o duodeno e para o restante do intestino e os nutrientes não vão ser absorvidos. Com isso, a glicose não vai ser absorvida, o carboidrato não vai ser metabolizado e a glicose não vai ser absorvida. Isso pode causar o quê? Hipoglicemia, né? E o risco de hipoglicemia pós-prandial, ele é maior nesses pacientes que apresentam gastroparesia diabética. Se a gente pensar nessa lógica, né, que após uma refeição o alimento ele permanece ali no estômago e não segue para o intestino, os nutrientes não vão ser absorvidos, não vão ser digeridos e, consequentemente, não vão ser absorvidos no tempo correto, e isso vai levar, sim, a uma hipoglicemia, já que essa glicose ela não vai estar chegando de forma correta na corrente sanguínea. E o esvaziamento gástrico vai afetar a glicemia. Se eu tenho menos esvaziamento gástrico, eu tenho menos absorção de nutrientes, eu vou ter hipoglicemia. Mas vocês sabiam que o contrário, ele também acontece?
Uma hiperglicemia, se eu tenho um paciente que tem uma hiperglicemia, essa hiperglicemia, ela também vai afetar o esvaziamento gástrico. Vocês entendem quando eu falo que é uma relação assim, meio que bidirecional? Um esvaziamento gástrico lentificado vai afetar a glicemia, causando hipoglicemia, mas uma hiperglicemia também vai ocasionar uma lentificação do esvaziamento gástrico. Interessante isso, né? Porque quando a gente estuda gastroparesia de forma mais superficial, a maioria dos artigos traz isso, que a gastroparesia causa hipoglicemia, e essa é uma grande preocupação, mas a gente também precisa entender essa outra via, que uma hiperglicemia ou até mesmo uma hipoglicemia, ela vai alterar a velocidade de esvaziamento gástrico. Uma hiperglicemia vai lentificar o esvaziamento gástrico e uma hipoglicemia vai acelerar o esvaziamento gástrico. Se a gente pensar bem, é um mecanismo fisiológico, vamos dizer assim, razoável e sensato, né? A natureza é muito perfeita, Deus é muito perfeito. Então, se eu tenho uma hiperglicemia ali em um paciente, os sinais vão ser mandados para que os alimentos sejam mais lentamente liberados do estômago para o duodeno, e aí eu vou ter uma aceleração menor dessa hiperglicemia, eu vou ter níveis de glicemia mais pausados, vamos dizer assim. E o contrário, quando eu tenho uma hipoglicemia, eu vou ter uma aceleração do esvaziamento gástrico para que essa glicemia ela suba, a glicose seja absorvida e a glicemia suba, né? Faz sentido para vocês? Para mim faz todo sentido. O aumento da sensibilidade, por exemplo, da parte proximal do estômago, ele pode ser responsável pelos sintomas dispépticos, pós-prandiais, pela sensação de azia, né? Já que o estômago vai estar mais sensível e a musculatura do estômago vai estar mais relaxada, é natural que ocorra o refluxo, que ocorra a dispepsia, né? Quando a musculatura relaxa, ela não contrai, então o alimento ele fica ali mais pausado, fica ali mais lentificado e demora para passar para o restante do trato gastrointestinal. O tratamento da gastroparesia ele é direcionado para aliviar os sintomas, tanto o tratamento medicamentoso como o tratamento nutricional. Não vou entrar aqui no tratamento medicamentoso porque não me cabe como nutricionista, e eu quero focar realmente no que você, nutricionista, pode fazer para melhorar esses sintomas de gastroparesia no seu paciente. A intervenção nutricional na gastroparesia diabética ela é uma recomendação prioritária. O paciente com gastroparesia diabética tem que passar por um nutricionista, e aí eu volto àquela história. O ideal é que seja um nutricionista especializado, um nutricionista que tenha uma vivência em diabetes, um nutricionista que já tem experiência com pessoas com diabetes, que estude diabetes, porque são coisas bem específicas, são coisas que a gente não vê na faculdade de nutrição, então é algo que realmente precisa de um cuidado maior. O ideal é isso. E a intervenção nutricional, ela é prioritária, tá certo? Vai ser realizada como? Você vai fazer uma avaliação nutricional do seu paciente, né? Porque, como eu disse, a gastroparesia diabética, ela pode ocasionar perda de peso, e essa perda de peso ela pode ser importante, pode demandar suplementação, pode demandar cuidados nutricionais maiores. Depois da avaliação nutricional, você vai aplicar a conduta dietética e vai ser de acordo com a severidade dos sintomas gastrointestinais e com os hábitos alimentares do seu paciente. A gastroparesia, gente, ela pode levar a uma diminuição da ingestão dos alimentos por via oral, né? Podendo chegar, inclusive, a um fornecimento energético insuficiente, até gerar deficiências de micronutrientes como as vitaminas e os minerais. Não é incomum pacientes com gastroparesia relatarem que não conseguem ensinar, eu não consigo me alimentar, tudo que eu como eu sinto náusea, e aí eu evito comer porque realmente aquilo me faz mal, ou relatam que tem diarreia, ou relatam uma sensação de plenitude muito grande, né? Esse relato de sensação de plenitude, ele é muito comum também. Se você não cuidar, ele vai ter uma hipoglicemia, se ele não se alimentar, ele precisa se alimentar, né? Para evitar a hipoglicemia e para manter o seu estado nutricional. Devido a isso, é difícil atingir
a recomendação diária energética de 25 calorias por quilo, né? Que é aquela recomendação para manutenção de peso, pensando assim de uma forma bem genérica. Muitas vezes fica difícil a gente atingir valor calórico para esses pacientes porque eles não conseguem ingerir. E aí uma suplementação pode ser necessária. A gente pode pensar em uma suplementação com menos volume e mais densidade energética. Manter a alimentação por via oral vai ser a prioridade. Eu não vou pensar em alimentação por via interal para esse paciente no momento, assim, pelo menos em um primeiro momento. O ideal é manter a alimentação por via oral. A via oral é sempre preferível quando o paciente tolerar. E as recomendações nutricionais para a ingestão oral, elas consistem em medidas que otimizem o esvaziamento gástrico. A gente vai pensar em liberar essa comida, esse alimento que está no estômago. Quais são os principais fatores da dieta que afetam o esvaziamento gástrico? O volume da refeição afeta o esvaziamento gástrico. O estado físico dos alimentos, se os alimentos ingeridos são líquidos ou sólidos. Alimentos sólidos vão demorar mais para serem digeridos e liberados para o intestino, enquanto os alimentos líquidos não. Vão passar bem mais rapidamente para o duodeno do que os alimentos sólidos. A quantidade de fibras de uma refeição também influencia muito, principalmente fibras solúveis. Vai lentificar esse esvaziamento gástrico. A quantidade de gordura, que a gordura ela também prende mais o alimento ali no estômago. E a osmolaridade da dieta, né? A concentração osmolar dessa dieta. Esses são os 5 principais fatores que afetam o esvaziamento gástrico. O volume da refeição, o estado físico dos alimentos, se é sólido ou se é líquido, a quantidade de fibras solúveis, quantidade de gorduras naquela refeição e a osmolaridade da dieta. Sabendo que as refeições com maior volume retardam mais ainda o esvaziamento gástrico, né? É lógico pensar isso, se eu tenho um volume maior, ele vai demorar mais para ser esvaziado do estômago. É indicada, então, a oferta de refeições de pequenos volumes, a gente vai ofertar pequenos volumes de uma forma mais frequente, certo? Pensando nisso, nesses 5 fatores que eu falei que afetam o esvaziamento gástrico, a primeira conduta seria oferecer uma dieta mais frequente com volumes menores, que é o que a gente já faz com pacientes que têm esses sintomas gastrointestinais, né? E as pessoas que têm a gastroparesia, seja diabético ou não, mas agora a gente está falando de gastroparesia diabética, pessoas com gastroparesia diabética, elas frequentemente mantêm preservado o esvaziamento gástrico de alimentos líquidos. Já que esse esvaziamento de alimentos líquidos, ele é realizado em grande parte pela força da gravidade e não requer tanta contração da musculatura do estômago para expulsar esse alimento do estômago para o duodeno. Alimentos líquidos, eles são mais facilmente liberados, né, mais facilmente esvaziados do estômago do que alimentos sólidos. E aí os alimentos sólidos, a gente vai indicar que eles sejam liquidificados, né, para terem uma melhor tolerância, e a gente vai ofertar esses alimentos sólidos liquidificados ou alimentos líquidos em si. Essas duas estratégias, elas podem ser uma boa para pacientes com gastroparesia diabética. Lembrando, eu quero fazer só um parêntese aqui. Se, Nara, padrão, a conduta é essa, eu vou sempre ofertar uma dieta pastosa, uma dieta líquida para o meu paciente com gastroparesia diabética? É claro que não. Você vai avaliar a tolerância do seu paciente, o hábito alimentar, como é que ele vem se alimentando, você vai avaliar o valor calórico, você está conseguindo atingir as necessidades energéticas do seu paciente para manter ali um estado nutricional adequado, né? Isso não é regra. O que eu estou falando é que é mais tolerado alimento sólido liquidificado e alimento líquido do que alimentos que não foram processados, né? Não passaram por essa redução de consistência. Em casos de pacientes mais graves, que não tolerem o alimento na sua forma comum. E aí a gente pode pensar em bebidas hipercalóricas, né, suplementos hipercalóricos, menor volume, maior caloria. Tem alguns suplementos no mercado que tem essa oferta de nutrientes, porque eles vão fornecer mais energia, mais micronutrientes, mais macronutrientes em um pequeno volume e não vão piorar os sintomas na maioria dos pacientes. Mas é importante ficar atento à resposta de cada pessoa, né? Você vai acompanhar de perto ali o seu paciente. E assim, quando eu digo acompanhar de perto, é acompanhar de perto mesmo. Porque de uma refeição para outra, a aceitação, ela pode mudar. Para esses pacientes que são mais
graves, Sinara, gosto de disponibilizar o meu contato para, no caso do serviço público, por exemplo. Porque se for o serviço particular, o paciente já vai ter o meu contato independente, mas o serviço público, como é um volume maior, nesses casos eu gosto de disponibilizar o meu contato para que ele possa entrar em contato comigo e tirar as dúvidas, aí me falar como é que tá a aceitação. Eu faço isso também quando é um caso mais grave. Não dá pra fazer pra todos, senão eu não vou ter paz na minha vida, né? Todo mundo tirando dúvidas pelo WhatsApp e fazendo ligações, mas quando é um paciente mais grave eu gosto de fazer sim. Até porque a gente aprende, gente, a gente aprende com isso. A gente aprende que se ofertou determinado alimento, ele tolerou mais ou menos, né? E a gente já aprende pro próximo paciente, então tudo é aprendizado, ok? Em relação às fibras alimentares, particularmente as fibras solúveis, elas podem contribuir para atrasar esse esvaziamento e aumentar o risco de acúmulo de material indigerível no estômago, né? Se eu dou muita fibra solúvel, a chance é que o alimento ele fique mais preso ao estômago e haja menos liberação pro duodeno e tem maior chances de acumular material indigerível, né? E isso causa sensação de náusea, pode causar vômito e não é interessante. Outra coisa, as gorduras. As gorduras, como eu falei, a quantidade de gorduras na refeição, elas podem, dependendo da quantidade, pode lentificar o esvaziamento gástrico. As gorduras, elas são sabidamente lentificadoras do esvaziamento gástrico. Mas alguns pacientes toleram a gordura na forma líquida, né, na forma de óleos, e aí por isso que a gente tem que avaliar a tolerância de cada paciente, a aceitação de cada paciente. Deve ser preconizada, apesar de que alguns toleram na forma líquida, o preconizado é que a dieta para paciente com gastroparesia diabética deve ser uma dieta com baixa ingestão de lipídios, de 20% a no máximo 30%, né? Talvez aí ficar até nos 25%, dependendo do paciente, pode ser o mais adequado. Também não dá para baixar muito a gordura, porque a gordura tem um valor energético importante, e como esses pacientes podem desnutrir, né, também não é legal baixar muito a gordura, mas vai depender muito aí da aceitação de cada um. No geral, o que é que você vai fazer? Você vai oferecer refeições de pequeno volume, com uma baixa concentração de fibras e de gorduras. Aí você pode me perguntar, mas Sinara, a conduta para o diabetes é outra. Você mesmo já falou que a conduta para o diabetes é uma dieta rica em fibras, as gorduras, não se indica mais reduzir gorduras na dieta do diabético, mas substituir gordura saturada por gordura poliinsaturada, mas não se orienta mais uma dieta pobre em gorduras para pessoa com diabetes. E aí, quando um paciente com diabetes tiver gastroparesia, quando eu recebo um paciente com gastroparesia diabética, eu vou fazer tudo o contrário? É um paradoxo, né? A gente fica aí um pouco confuso em relação a isso, mas o fato é que você vai priorizar os sintomas do seu paciente. A clínica do paciente, ela é soberana. Você vai priorizar o que ele está sentindo. Então, se for preciso reduzir gordura, se for preciso reduzir fibra para que ele tenha ali, diminua a sensação de plenitude gástrica, para que ele melhore a qualidade de vida nesse sentido, nós vamos precisar modificar a distribuição dessa dieta, sim, sem medo, tá bom? Então, não é porque ele é diabético que eu tenho que seguir todas aquelas recomendações que eu mesma já falei em outros vídeos, em outras aulas. Eu preciso priorizar os sintomas. Por isso que a dieta de quem tem diabetes, ela tem que ser individualizada, gente. Não é uma receita de bolo. Eu tenho que ver os sintomas de cada um, eu tenho que ver o que cada um tolera. São 10 pontos para você orientar o seu paciente com gastroparesia diabética. Primeira coisa, você vai orientar, lembrar de orientar, além de tudo isso que eu já falei, né, dieta fracionada, frequente, volumes pequenos, se preciso, redução da quantidade de gorduras e fibras solúveis, provavelmente isso vai ser necessário. Além de tudo isso, você vai pedir para eles mastigarem bem os alimentos, né, mastigar calmamente os alimentos, porque no caso das fibras, os estudos mostram que quando o alimento fica mais retido no estômago por conta da quantidade de fibras, isso está mais relacionado ao tamanho das partículas do que a própria natureza da fibra. Então, se o paciente consegue mastigar melhor, ele vai ter um melhor resultado em relação a isso. Então, mastigar calmamente os alimentos, a depender da tolerância, você pode iniciar o dia com uma refeição sólida,
Por exemplo, o café da manhã pode ser uma refeição mais sólida, e aí você vai evoluindo ao longo do dia com refeições semilíquidas a líquidas. A tolerância maior aos alimentos tem sido relatada mais no início do dia do que no final do dia, certo? Então a tendência é essa. Triturar os alimentos com água para formar sumos e purê se necessário, aí cuidado com os sucos das frutas, para não serem frutas de alto índice glicêmico, né, como a laranja, por exemplo, e não aumentar muito a glicemia. Ao fazer purês, você vai preferir purês de vegetais, assim, que não tem um índice glicêmico alto como a batata, né? Você pode fazer um purê de cenoura, de abóbora, você pode orientar isso. Optar por alimentos líquidos quando os sintomas se agravarem, né? Quando o sintoma está bem mais exacerbado, você vai optar por alimentos líquidos, você vai orientar ele, então, aí você vai dar sugestões de suplementos hipercalóricos, como eu já falei. Não deitar logo após as refeições, né, aquelas mesmas orientações para o refluxo gastroesofágico também podem ser úteis aqui para gastroparesia, já que a musculatura do trato gastrointestinal vai estar relaxada, eu vou ter menos contrações, então se eu deitar, fica mais fácil que esse alimento ele volte ali pro trato gastrointestinal superior, pro esôfago, e vai piorar os sintomas, vai aumentar a dispepsia e etc. Ok? Consumo de bebidas alcoólicas, ele não é orientado de jeito nenhum. Consumir bebidas alcoólicas, as bebidas alcoólicas, elas contribuem para o atraso do esvaziamento gástrico, então esse é um hábito que, se seu paciente tiver, ele é preciso ser desestimulado em relação a isso. Evitar chocolate, cafeína, porque esses alimentos eles diminuem a pressão do esfíncter esofágico, o que prejudica o esvaziamento gástrico, prejudica o refluxo se o paciente tiver esses sintomas. Bebidas gaseificadas também podem ser prejudiciais, porque contribuem para a distensão gástrica, então evitar refrigerantes, água com gás. Evitar o consumo de goma de mascar porque aumenta a aerofagia, aumenta a deglutição de ar, e isso pode ser prejudicial também, causar desconforto abdominal, piorar as dores abdominais. E os exercícios físicos também você pode estimular. Praticar exercícios físicos, claro, se não houver nenhuma contraindicação médica, certo? Outra coisa também que a gente pode incluir aqui nos hábitos de vida é parar o tabagismo. Não é incomum pacientes que ainda fumam, né? Então a gente precisa perguntar isso na anamnese. Gente, falando de anamnese, uma coisa que é extremamente importante, você pensar nesses sintomas de gastroparesia. Você não vai perguntar, o senhor tem gastroparesia? Porque a maioria dos pacientes não vai nem saber o que é. Você vai perguntar, o senhor sente náusea, vômito, plenitude gástrica, se você se sente mais cheio, fora do normal depois das refeições, se eu tenho hipoglicemia depois das refeições. Então fique atento a esses sintomas, porque são sintomas de gastroparesia que muitas vezes passam despercebidos, muitas vezes. Então coloquem isso na anamnese de vocês. Quando for atender um paciente com diabetes, fique atento a isso e pergunte em relação a isso na sua anamnese clínica, tá bom? Quero reforçar que a dieta ela deve ser individualizada. Por quê? Não tem como eu não individualizar, porque um paciente ele pode ter náusea e vômito, o outro pode ter dispepsia. Um pode ter sensação de plenitude gástrica, enquanto o outro tem diarreia, né? Então eu vou ter que individualizar. Essas orientações elas vão ter que ser individualizadas e é o que é ideal para o diabetes. Tudo no diabetes tem que ser individualizado sempre que possível. E a adequação da dieta ela vai ser de acordo com a aceitação do seu paciente. Não prescrevam dieta linda e maravilhosa se o paciente não for seguir. Eu falo muito isso. Não prescrevam dieta perfeita se o paciente não for seguir. A dieta perfeita é aquela que o seu paciente consegue seguir e aquela que foi acordada junto com você, né? Isso é importante, tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, anotado. Eu vou ativar aqui os comentários para vocês colocarem algumas dúvidas, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, aproveitem esse tempinho final para eu ir tirando. Uso crônico de estática, deve ser estatina, né? E omeprazol pode ocasionar gastroparesia? Olha, Carol, é difícil dizer, porque a gastroparesia é algo que é tão multifatorial, né? Que ela é decorrente principalmente da neuropatia autonômica diabética. É difícil dizer que o uso desses medicamentos ele
pode ocasionar diretamente, porque o diabetes já é uma coisa tão multifatorial que pode levar a tantas complicações. A gastroparesia, ela já é a complicação da complicação, né? Ela já é um sinal da complicação que é a neuropatia autonômica. Então, eu não diria que sim, de uma forma tão direta. O retorno da consistência usual da dieta do paciente volta após a melhora dos sintomas. Geralmente, quanto tempo melhora? Fabi, vai depender muito de cada caso. Por isso que tem que ser individualizado mesmo, certo? Porque lembra que eu falei no início que o tratamento da gastroparesia, seja o tratamento medicamentoso como o nutricional, vai ser um tratamento dos sintomas? Então, assim, se você percebe que o seu paciente está melhorando, que ele aceitou melhor uma dieta, uma refeição de consistência mais sólida, que ele não teve náusea, que ele não teve vômito, ou que ele refere uma melhora como um todo, aí você pode ir progredindo e você vai ter que observar os sintomas e orientar bem, fazer muita educação em diabetes, muita educação nutricional, para ele mesmo identificar, não, então se essa semana eu tolerei melhor esses alimentos mais sólidos, então de repente eu já posso colocar um alimento mais sólido na próxima refeição. Lembrando que a melhor tolerância, ela é de sólidos no período da manhã, do que no período do decorrer do dia, né, até a noite, certo? Então, esse retorno de consistência, ele vai ser de acordo com o sintoma de cada paciente mesmo. Não dá para estimar um tempo, porque depende muito do grau de neuropatia que causou a gastroparesia de cada um. O uso de procinético é constantemente utilizado? O uso de procinético é utilizado sim, é um dos padrões aí na conduta farmacológica. Então, se você atender um paciente, o Ismael é nutricionista, né? Então, Ismael, se você é nutricionista, atender um paciente que tá com gastroparesia diabética, que tá com procinético que o médico prescreveu, é uma conduta ok, é uma conduta adequada, né? Pelo menos a literatura coloca isso, que o uso de procinéticos é sim, tá? Para auxiliar a dispepsia, você indica enzimas digestivas? Seria aplicável nesses casos? Eu não indico, Fabi. Porque se a gente for pensar nas enzimas, porque o problema não é na digestão em si, o problema é na liberação. O problema é o estômago, ele contrai menos e libera menos aquele bolo alimentar para o duodeno, né? Para o alimento seguir ali no trato gastrointestinal. Então, eu não sei se enzimas digestivas seria a melhor indicação. Eu gosto de ir pela conduta tradicional que a literatura traz, né? Pela revisão bibliográfica que eu fiz recentemente para montar essa aula para vocês, né, e para me capacitar mesmo, me atualizar, eu não vi nenhuma indicação desse tipo de conduta, pelo menos indicação nutricional aqui nos cabe, né, nós nutricionistas eu não vi. A gente já tem tanta coisa enquanto nutricionista, a gente já tem tanta coisa que pode ser feita, né, só que nessa live eu falei uma série de coisas, né, eu dei aqui 11 pontos para você orientar o seu paciente. Você vai orientar a mastigação, você vai orientar a questão da refeição sólida no início do dia, diminuindo a consistência dessas refeições ao longo do dia, porque são menos tolerados os sólidos ao longo do dia. Eu falei em triturar os alimentos, falei tanta coisa que você pode aplicar, que eu acho que a gente precisa investir nessas estratégias nutricionais, né? Porque nenhum outro profissional vai fazer isso. A gente é que tem essa capacitação enquanto nutricionistas para aplicar todas essas técnicas, né? Todas essas estratégias nutricionais com os nossos pacientes, tá bom? Ok? E aí, eu não sei se vocês sabem, eu lancei o meu curso de diabetes, que também aborda a gastroparesia diabética, né? Aborda uma série de outros temas sobre diabetes. O curso se chama Glicemia Certa. E assim, eu tô muito feliz com o lançamento, já fechei a primeira turma. E eu não tô com inscrições abertas agora, mas eu já tô pensando em novas turmas, porque tô gostando muito, né, de ser professora online. E eu acho que a gente precisa utilizar muito disso e ajudar também, compartilhar essas informações com mais nutricionistas. Como eu sempre digo, se eu compartilho essas informações com mais nutricionistas, eu consigo ajudar mais os pacientes com diabetes aí no Brasil afora. E no curso eu falo de diversos temas sobre diabetes, são
8 módulos regulares, mais um módulo bônus, onde eu falo de contagem de carboidratos, eu disponibilizo dietas já calculadas para os meus pacientes, né? Dietas que eu já utilizei com os meus pacientes, eu disponibilizo para os alunos. Nos módulos regulares, eu falo do que é o diabetes, qual é a prevalência, qual é a epidemiologia do diabetes, quais são os exames que a gente vai utilizar tanto para diagnosticar como para controlar o diabetes, quais são as complicações, qual é a nossa conduta enquanto nutricionista para as principais complicações do diabetes. A gastroparesia é só uma complicação, então eu falo muito bem no curso sobre a conduta para a doença renal, dialítica, não dialítica. Falo um pouco sobre o pé diabético, falo nos outros módulos. Tem o módulo de conduta nutricional, que é um módulo bem grande, eu gosto de chamar que é a alma do curso, é um módulo de conduta nutricional. Eu dividi esse módulo em 3 partes, de tão grande que ele ficou, e aí eu falo de tudo que você imaginar de conduta nutricional do diabetes, eu falo no curso também, tá certo? Para quem não sabe, eu lancei o Glicemia Certa recentemente. Ana Paula, o curso é só para nutricionista? Tenho vontade de aprender contagem de carboidratos. Pois é, o curso é voltado para nutricionistas e estudantes de nutrição, porque eu falo especificamente sobre as estratégias nutricionais, Ana Paula. Você não é nutricionista? Me chama no privado que eu te explico, porque algumas pessoas têm me pedido para eu preparar um curso só de contagem de carboidratos. E aí eu tô começando a aderir a essa ideia porque a procura tem sido grande, então de repente você pode se adequar. Mas não impede de você se aprofundar no diabetes como um todo ao fazer o Glicemia Certa. A gastroparesia é mais recorrente em pacientes descompensados? Com certeza, porque a gastroparesia ela é decorrente da neuropatia autonômica, que é uma complicação do diabetes, que as complicações do diabetes elas ocorrem exatamente por uma descompensação glicêmica pertinente. Ok, Fabi? Dúvidas respondidas. Ana Paula também, dúvidas respondidas. Me chama no privado, não deixa de chamar que eu te explico. Gente, deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Entrem no YouTube, se inscrevam no meu canal, compartilhem o meu Instagram com outros nutricionistas, porque isso me ajuda a divulgar essas informações. Vocês me ajudam muito fazendo isso. Então, quem puder, lá na descrição da bio do Insta tem o link, que aí você pode ou baixar o meu e-book, que é gratuito, você pode ou entrar no canal do YouTube e me acompanhar, ou o que mais? O Facebook, que eu coloquei lá também, ou no Telegram. Não posso esquecer de falar no Telegram. Se você é Nutri e ainda não está no Telegram, clica lá no link que tá na descrição da bio e entra no canal do Telegram, porque o que acontece? O Telegram, quando eu posto no Instagram, muitas vezes eu complemento com áudios lá no Telegram. E aí é uma vivência que é diferente, né? Que pode ser algum detalhe, um insight que você pode aplicar com o seu paciente. Um beijo, Fabi também adorou a aula, que bom. Eu que adorei essa aula. Obrigada por vocês estarem comigo. Um beijo em cada um, tenham um ótimo dia, uma ótima quarta-feira e na próxima quarta a gente se vê de novo, tá certo? Eu divulgo o tema no Instagram, fiquem acompanhando, no Telegram também, divulgo o tema nas minhas redes sociais. Beijo grande!